Você já se perguntou como será sua vida aos 60? Talvez você imagine uma casa cheia de risadas, com amigos, família ou um parceiro ao seu lado, compartilhando memórias e planos. Mas, para muitas mulheres, essa idade chega com um vazio inesperado, uma solidão que não é apenas a ausência de companhia, mas um peso carregado por arrependimentos do passado. O que elas desejam ter feito diferente? O que as levou a sentir que a vida passou sem que construíssem as conexões que sonhavam? Hoje, vamos explorar os 3 maiores arrependimentos de mulheres que chegaram aos 60 sozinhas, com base em estudos de psicologia, sociologia e relatos reais coletados em grupos de apoio e pesquisas. Mais do que apontar erros, este vídeo é um convite para refletir sobre sua vida agora, independentemente da sua idade, e adotar estratégias práticas, respaldadas pela ciência, para evitar esses arrependimentos e construir um futuro repleto de conexão, propósito e alegria. Antes de mergulharmos nos arrependimentos, é importante entender por que a solidão pode se intensificar aos 60, especialmente para as mulheres. Essa fase da vida é marcada por transições profundas que desafiam a identidade, as relações e o senso de pertencimento. Os filhos, que muitas vezes foram o centro da vida, já saíram de casa para estudar, trabalhar ou formar suas próprias famílias, deixando um vazio na rotina diária. A aposentadoria, mesmo que desejada, pode trazer uma perda de estrutura e propósito, além de reduzir o contato com colegas de trabalho. Perdas de amigos, familiares ou até do cônjuge, mais comuns com o avanço da idade, estreitam o círculo social, enquanto mudanças físicas, como as associadas ao envelhecimento, podem abalar a autoestima. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 30% das mulheres acima de 60 no Brasil relatam sentimentos de solidão. E esse isolamento não é apenas uma questão emocional. A Organização Mundial da Saúde, OMS, associa a solidão crônica a um risco 26% maior de doenças cardiovasculares, 31% maior de derrame e 50% maior de demência, evidenciando que ela é uma questão de saúde pública tão séria quanto o tabagismo ou a obesidade. Por que a solidão feminina é tão marcante após os 60? Além das mudanças externas, fatores biológicos desempenham um papel significativo. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Endocrinology indica que a queda nos níveis de estrogênio, que continua a influenciar o corpo mesmo após a menopausia, pode reduzir a produção de serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, tornando as mulheres mais vulneráveis a sentimentos de tristeza e desconexão. A dopamina, ligada ao prazer e à motivação, também pode diminuir com o envelhecimento, conforme um estudo de 2021 no Neuroscience Letters, afetando a disposição para buscar novas conexões. Culturalmente, o Brasil valoriza a juventude, a beleza e o papel familiar, o que pode fazer com que mulheres acima de 60 se sintam invisíveis ou menos relevantes, especialmente se não têm filhos ou um parceiro. A sociedade muitas vezes reforça a ideia de que, nessa idade, as mulheres devem ser independentes ou resilientes, o que pode dificultar a expressão de vulnerabilidades e a busca por apoio. Além disso, a modernidade, com sua ênfase nas conexões digitais e na correria do dia a dia, tende a priorizar interações superficiais em detrimento de laços profundos, deixando muitas mulheres com a sensação de que estão sozinhas, mesmo em meio a uma multidão. A boa notícia é que reconhecer esses arrependimentos pode ser um ponto de virada, um convite para mudar o presente e construir um futuro diferente. Baseados em estudos psicológicos, como os conduzidos pela Universidade de Cornell sobre arrependimentos na velhice e em relatos coletados em grupos de apoio, os 3 maiores arrependimentos de mulheres que chegaram aos 60 sozinhas são: não ter investido em amizades duradouras, não ter cuidado da saúde mental cedo o suficiente e não ter buscado um propósito fora da família ou do trabalho.
Vamos explorar cada um desses arrependimentos em detalhes, com histórias reais, evidências científicas, reflexões profundas e estratégias práticas que você pode começar a aplicar hoje, seja para evitar esses pesos no futuro ou para aliviar a solidão que sente agora. Arrependimento. 1. Não ter investido em amizades duradouras. Um dos lamentos mais comuns entre mulheres aos 60 é perceber que negligenciaram amizades ao longo da vida, priorizando a família, o trabalho ou outras responsabilidades. As amizades, que são pilares de apoio emocional, muitas vezes ficam em segundo plano durante a correria da vida adulta e, quando a aposentadoria ou a independência dos filhos chegam, o vazio se torna evidente. Joana, uma executiva aposentada de 62 anos, é um exemplo disso. Durante décadas, ela dedicou sua energia à carreira, viajando a trabalho e focando em metas profissionais. Eu tinha muitos colegas, mas não amigos de verdade, ela confessou em um grupo de apoio. Após se aposentar, Joana percebeu que não tinha com quem compartilhar momentos simples, como um café ou uma conversa sobre a vida. Eu me arrependo de não ter cultivado essas conexões quando era mais jovem, ela disse, com lágrimas nos olhos. Um estudo de 2019, publicado no Journal of Social and Personal Relationships, confirma que amizades fortes reduzem a percepção de solidão em até 30% em pessoas acima de 60 anos, além de promoverem maior resiliência emocional. Por que deixamos as amizades de lado? A vida adulta, especialmente para mulheres, é frequentemente marcada por múltiplos papéis: mãe, esposa, profissional, cuidadora de pais idosos. Nesse contexto, manter amizades pode parecer um luxo ou algo que pode ser adiado. Um estudo de 2020 no Journal of Women's Health mostra que mulheres entre 40 e 60 anos dedicam, em média, apenas 10% de seu tempo social a amigos, comparado a 50% para a família e 30% para o trabalho. Além disso, a cultura brasileira, que valoriza laços familiares acima de tudo, pode reforçar a ideia de que amizades são secundárias. Mas, como demonstra o estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, que acompanhou pessoas por mais de 80 anos, as relações sociais, especialmente amizades, são o maior preditor de felicidade e saúde na velhice, mais do que riqueza ou sucesso. Profissional. Como evitar esse arrependimento? Comece agora, independentemente da sua idade, cultivando amizades que sejam significativas e duradouras. Um primeiro passo é reconectar-se com pessoas do passado. Pense em uma amiga com quem você perdeu contato, talvez alguém da escola, do trabalho ou da vizinhança, e envie uma mensagem simples. Oi, estava pensando em você. Que saudades! Que tal marcarmos um café? Um estudo de 2021 no Journal of Aging Studies indica que retomar contatos antigos aumenta a sensação de conexão social em 25%, especialmente para mulheres acima de 50. Outra estratégia é buscar novos laços participando de atividades em grupo que reflitam seus interesses. Centros comunitários como o SESC oferecem oficinas de artesanato, clubes de leitura, aulas de dança ou grupos de caminhada, que são ambientes ideais para conhecer pessoas com valores semelhantes. Plataformas como meetup.com também ajudam a encontrar eventos locais, desde grupos de fotografia até encontros para amantes de jardinagem. Para Joana, ingressar em um grupo de caminhada matinal foi transformador. Inicialmente tímida, ela começou a conversar com outras mulheres durante os passeios e, com o tempo, essas conversas casuais evoluíram para amizades profundas. Hoje tenho uma família escolhida que me apoia em tudo, ela disse, sorrindo. Outra ideia é criar rituais de amizade que fortaleçam os laços ao longo do tempo. Por exemplo, estabeleça uma ligação semanal com uma amiga, organize um jantar mensal com um grupo pequeno, ou crie um clube do livro com pessoas próximas. Um estudo de 2018, no Social Science and Medicine, mostra que rituais regulares de conexão aumentam a sensação de pertencimento em 20%.
Se você sente insegurança ao iniciar novas amizades, comece com pequenos gestos. Sorria para uma vizinha, pergunte como foi o dia de uma colega ou convide alguém para uma atividade simples, como assistir a um filme. Para começar hoje, pegue um caderno e anote o nome de uma pessoa com quem você gostaria de se reconectar ou conhecer melhor. Planeje um passo concreto, como enviar uma mensagem ou pesquisar um grupo local. Esses gestos, por menores que pareçam, são sementes que podem florescer em amizades duradouras, evitando o arrependimento de chegar aos 60 sem uma rede de apoio. Outra história inspiradora é a de Lúcia, de 64 anos, que sentia solidão após a morte de seu marido. Em um grupo de apoio, ela compartilhou seu arrependimento de não ter mantido contato com amigas de infância. Seguindo uma sugestão, Lúcia procurou uma colega dos tempos de escola via redes sociais e descobriu que ela também estava sozinha. As duas começaram a se encontrar regularmente, compartilhando memórias e criando novas. Eu achei que era tarde demais, mas aprendi que nunca é, disse Lúcia. Esses exemplos mostram que investir em amizades, mesmo aos 60 ou antes, pode transformar a vida, trazendo calor humano e apoio emocional. Arrependimento. 2. Não ter cuidado da saúde mental cedo o suficiente. Outro arrependimento comum é perceber, aos 60, que negligenciar a saúde mental ao longo da vida intensificou a solidão. Muitas mulheres lamentam não ter tratado ansiedade, depressão, estresse ou inseguranças quando eram mais jovens, permitindo que esses problemas se acumulassem e dificultassem a construção de conexões. Maria, uma costureira aposentada de 61 anos, é um exemplo disso. Durante anos, ela ignorava sua tristeza, achando que era parte da vida ou que tinha que aguentar. Após a aposentadoria, com menos distrações do trabalho, a solidão cresceu, agravada por uma depressão não tratada. Eu me arrependo de não ter pedido ajuda antes, ela confessou em uma sessão de terapia. Um estudo de 2020 publicado no Menopause Journal mostra que a menopausia aumenta o risco de depressão em 3 vezes devido a alterações hormonais, e a solidão crônica pode amplificar esses sintomas, criando um ciclo difícil de romper. Por que negligenciamos a saúde mental? No Brasil, o estigma em torno de buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica ainda é forte, especialmente entre gerações mais velhas. Muitas mulheres crescem com a ideia de que devem ser fortes e resolver tudo sozinhas, vendo a terapia como um sinal de fraqueza. Um estudo de 2021 no Journal of Behavioral Health Services and Research indica que apenas 15% das mulheres brasileiras acima de 50 buscam ajuda profissional para problemas de saúde mental, mesmo quando enfrentam sintomas graves. Além disso, a falta de acesso a serviços de saúde mental, especialmente em regiões menos urbanas, e a priorização de outras demandas, como cuidar da família, podem adiar o cuidado com a mente. No entanto, como mostra um estudo de 2019, no Journal of Clinical Psychiatry, tratar a saúde mental precocemente reduz o risco de solidão crônica em 25%, além de melhorar a qualidade de vida. Como evitar esse arrependimento? Priorize sua saúde mental agora, seja você jovem ou já na faixa dos 60. Um primeiro passo é reconhecer seus sentimentos sem julgamento. Reserve 5 minutos diários para fazer um check-in emocional. Pergunte a si mesma: o que estou sentindo hoje? E anote palavras como ansiedade, tristeza ou esperança. Um estudo de 2022 no Emotion mostra que nomear emoções reduz a ativação da amígdala, a região cerebral ligada ao estresse, em 20%. Outra estratégia é experimentar a terapia cognitivo-comportamental, CBT, que é altamente eficaz para tratar ansiedade e depressão, reduzindo a solidão em 20-30%, segundo o Journal of Clinical Psychiatry, de 2018. Plataformas como Psicologia Viva ou Vitude oferecem acesso a terapeutas online, facilitando o início. Se a terapia não for viável, no momento práticas simples podem ajudar.
Experimente a meditação de respiração 4-4-6. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 6, repetindo por 5 minutos. Estudos mostram que essa técnica reduz a ansiedade em 15%. Outra prática é a escrita expressiva. Passe 10 minutos, escrevendo sobre seus sentimentos sem censura, como: hoje me senti sozinha porque ninguém me ligou, mas quero mudar isso. Um estudo de 2020 no Journal of Psychosomatic Research indica que a escrita expressiva melhora o bem-estar emocional em 20%. Se sintomas como tristeza, cansaço ou desmotivação persistirem por mais de 2 semanas, consulte um psiquiatra ou psicólogo, que pode avaliar a necessidade de terapia ou, em alguns casos, medicação. Maria, por exemplo, começou terapia aos 61 anos e aprendeu a identificar pensamentos negativos, como "ninguém se importa comigo", substituindo-os por "posso construir novas conexões". Com o tempo, ela se abriu com vizinhos e ingressou em um grupo de artesanato, reduzindo seu isolamento. Outra ideia é criar um kit de bem-estar mental. Inclua atividades que te acalmem, como ouvir música, ler um livro ou caminhar, e recorra a ele em momentos difíceis. Para começar hoje, anote uma emoção que você sentiu e reflita sobre o que a desencadeou. Esse pequeno gesto é um passo para cuidar da sua mente e evitar o arrependimento de deixar a saúde mental em segundo plano. Outra história é a de Sandra, de 63 anos, que enfrentava crises de ansiedade desde os 40, mas nunca buscou ajuda por achar que era normal. Aos 60, a solidão se intensificou e ela começou a praticar meditação guiada por um aplicativo gratuito. Eu me sentia mais leve, mais aberta para conversar, ela disse. Com o tempo, Sandra buscou terapia e passou a organizar encontros com vizinhos, criando uma rede de apoio. Um estudo de 2021, no Behavioral Research and Therapy, mostra que práticas consistentes de cuidado mental, como meditação ou terapia, melhoram o bem-estar em 25% após 6 meses. Esses exemplos mostram que nunca é tarde para priorizar a saúde mental, mas quanto mais cedo você começar, menor será o peso da solidão no futuro. Arrependimento. 3. Não ter buscado propósito fora da família ou trabalho. O terceiro grande arrependimento é perceber, aos 60, que a identidade foi definida exclusivamente por papéis, como mãe, esposa ou profissional, deixando um vazio quando esses papéis mudam. Muitas mulheres lamentam não ter explorado paixões, hobbies ou causas pessoais que dessem sentido à vida além das responsabilidades tradicionais. Clara, uma dona de casa de 65 anos, é um exemplo disso. Durante décadas, ela dedicou sua vida aos filhos, sacrificando sonhos como pintar ou viajar. Quando os filhos saíram de casa, Clara sentiu que não tinha mais nada para mim. Eu me arrependo de não ter encontrado algo só meu, ela disse em um grupo de apoio. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Gerontology indica que a falta de propósito pessoal aumenta a percepção de solidão em 20%, especialmente em mulheres acima de 60. Por que limitamos nosso propósito? A sociedade brasileira frequentemente define as mulheres por seus papéis familiares ou profissionais, reforçando a ideia de que cuidar de si mesma é egoísmo. Um estudo de 2019 no Journal of Women's Studies mostra que 70% das mulheres acima de 50 relatam ter colocado suas próprias aspirações em segundo plano em prol da família. Além disso, a falta de tempo, recursos ou apoio pode dificultar a exploração de novos interesses. No entanto, como demonstra um estudo de 2021 no Journal of Positive Psychology, encontrar um propósito pessoal, seja através de hobbies, voluntariado ou aprendizado, aumenta a felicidade em 20% e reduz a solidão em 15%. Como evitar esse arrependimento? Comece agora a explorar propósitos que sejam significativos para você. Um primeiro passo é criar um mapa de sonhos. Pegue um caderno e anote 3 paixões, curiosidades ou metas que sempre quis perseguir,
como pintar, aprender um idioma, viajar sozinha, tocar um instrumento ou voluntariar. Em seguida, dê um passo concreto. Inscreva-se em um curso, pesquise ONGs locais ou planeje uma pequena viagem. Plataformas como Coursera ou Senac oferecem cursos online ou presenciais acessíveis, desde fotografia até culinária. Outra ideia é buscar causas que te movam. Voluntariar em abrigos de animais, creches ou projetos comunitários pode trazer um senso de impacto e conexão. Um estudo de 2020 no Journal of Community Psychology mostra que o voluntariado reduz a solidão em 25% em idosos. Clara, por exemplo, começou a voluntariar em um abrigo de animais aos 63 anos, após anos sem hobbies. Cuidar dos bichos me deu uma razão para acordar sorrindo, ela disse. Com o tempo, ela conheceu outras voluntárias que se tornaram amigas, preenchendo o vazio que sentia. Outra estratégia é retomar paixões do passado. Pense em algo que te fazia feliz na juventude. Talvez escrever, dançar ou cozinhar, e experimente reintroduzi-lo na sua vida. Um estudo de 2019, no Journal of Happiness Studies, indica que resgatar hobbies antigos aumenta o bem-estar em 20%. Para começar hoje, escreva uma atividade que te inspira e planeje um passo, como comprar um caderno para escrever ou pesquisar. Aulas locais. Se a insegurança surgir, convide uma amiga para acompanhar você. Essa companhia pode tornar o processo mais leve. Outra história é a de Vera, de 60 anos, que sempre quis tocar violão, mas deixou o sonho de lado para criar os filhos. Aos 58, ela se inscreveu em aulas de música e, apesar do nervosismo inicial, descobriu uma nova paixão. Eu me sinto viva de novo e as pessoas na aula viraram minha turma, ela disse. Vera também começou a tocar em eventos comunitários, o que ampliou seu círculo social. Esses exemplos mostram que buscar um propósito fora dos papéis tradicionais pode transformar a vida, trazendo alegria e conexão. Como colocar essas estratégias em prática no dia a dia? Aqui vai um plano simples para começar hoje. Primeiro, para investir em amizades, reconecte-se com uma pessoa, envie uma mensagem ou marque um encontro. Segundo, para cuidar da saúde mental, reserve 5 minutos para meditação ou escrita expressiva. E considere buscar um terapeuta se sentir necessidade. Terceiro, para encontrar propósito, anote uma paixão ou meta e dê um passo concreto, como pesquisar um curso ou ONG. Estudos mostram que mulheres que adotam essas práticas relatam 30% menos solidão após um ano, segundo o Journal of Aging Studies de 2022. Para reforçar o compromisso, crie um pacto de mudança. Escreva seus 3 passos em um papel e coloque-o em um lugar visível, como a geladeira, para lembrar-se diariamente. Vamos refletir por um momento. Qual desses arrependimentos ressoa com você? Você está negligenciando amizades, adiando o cuidado com sua saúde mental ou limitando seu propósito a papéis tradicionais? Esses lamentos não precisam definir seu futuro. Pense no que te impede de mudar agora. Talvez seja o medo de parecer vulnerável, a ideia de que é tarde demais, ou a falta de tempo. As histórias de Joana, Maria, Clara, Lúcia, Sandra e Vera nos mostram que nunca é tarde. Para recomeçar, escreva um compromisso para esta semana. Talvez ligar para uma amiga, experimentar uma meditação, inscrever-se em um curso ou visitar uma ONG. Anote nos comentários. Qual será seu primeiro passo para evitar esses arrependimentos? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos construir uma vida sem arrependimentos, cheia de conexão e propósito.